O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, é uma instituição de educação básica e de ensino superior especializada na oferta de ensino profissional e tecnológico. Hoje nós vamos saber de que forma os interessados podem se candidatar para frequentar os cursos e como se preparar para isso. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são o professor doutor em Engenharia Química Rafael Almada, reitor do IFRJ, e o professor da UF, doutor em Sociologia da Educação, deputado Valdec Carneiro. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com o reitor, perguntando quais são os cursos mais procurados no IFRJ. Então, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele está presencialmente com as suas unidades na região metropolitana e na Baixada Fluminense. Então tem a diversidade da procura e também no Sul Fluminense. Sul Fluminense, Baixada Fluminense e região metropolitana de uma forma geral na cidade do Rio de Janeiro. Então a procura depende da região. Então a gente tem hoje uma diversidade de cursos relacionados à biotecnologia, a área da química, que tradicionalmente já é um curso ofertado no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mas a gente tem novos cursos de produção cultural, mas na área de arte e cultura. Olha que bacana. A gente tem um curso de moda em Belfor Roxo, né, que está iniciando lá as atividades. A gente tem a parte de educação, as licenciaturas, né? O que é mais interessante, assim, a gente tem uma diversidade de cursos, desde a educação básica até o mestrado e o doutorado. Isso é muito interessante, porque aí vai da vocação de cada município, os cursos ofertados. Exatamente. Não é isso? É baseado na vocação do município, na procura. A ideia dos institutos, né, e desde a sua criação em 2008, era ela analisar a cadeia produtiva local. Então, quando você abrir um campus do instituto, a ideia é pensar qual é o escopo de atuação daquela área para você potencializar a formação para o trabalho, né? Eu acho que isso é o diferencial. O deputado lutou 11 anos para levar o IFRJ para Niterói e está aí prestes a inaugurar. Como é que foi isso? Inaugurou. Mas antes de falar sobre isso, que é muito importante, é um orgulho muito grande, eu quero, sobretudo, destacar que nós estamos falando de um instituto, no caso do IFRJ, que integra uma rede federal que é referência acadêmica em todo o Brasil em formação de quadros técnicos e de tecnólogos. Me refiro à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que se expandiu muito, Rafael, a partir de 2003. A rigor, se a gente quiser pegar lá atrás na história, essa rede tem origem na iniciativa do Nilo Peçanha, em 1909, que criou uma primeira unidade. De lá para cá ela se sofisticou, se modernizou, mas a partir de 2003 ela viveu o seu maior ciclo de expansão com os governos Lula e Dilma. É preciso dar o crédito, porque até então havia cerca de 100 unidades. Hoje são mais de 600, espalhadas em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro se beneficiou desse processo de expansão, inclusive em Niterói. E aí tem a nossa história de Niterói, que na verdade, em 2007, nós fomos pedir ajuda ao então Cefet de Química, sediado em Nilópolis, ainda não era Instituto Federal, né? E de lá para cá fomos dando vários passos que envolveram campanhas populares de assinaturas, envolveram idas ao Ministério da Educação na época do ministro Fernando Haddad, envolveram articulações políticas das quais o professor Rafael já participou na época como pró-reitor de extensão do IFRJ, até que, felizmente, em 2018, o Niterói teve seu campus inaugurado e o Rafael vai ser o reitor para completar o campus do IFRJ, porque foi inaugurada a sua primeira parte, uma grande parte já, sala de aula, os primeiros laboratórios, anfiteatro, enfim, um conjunto de equipamentos já. Mas ainda tem outros a serem inaugurados, é a segunda etapa, que envolve um ginásio completo, laboratórios mais complexos, enfim, refeitórios, que ainda estão por vir, né, Rafael? Não, com certeza. O Campus Niterói, ele, além dessa história de resistência na sua criação, né, a construção e a mobilização da população ir ao Ministério, e aí o deputado Valdec tem um papel essencial nesse processo de construção, porque foi a pessoa que botou o projeto debaixo do braço, foi para Brasília, foi com o prefeito, mobilizou a cidade para ter um campus, uma unidade do Instituto Federal lá em Niterói. É um campus que a gente concluiu agora as obras, a gente está ainda numa continuidade para outras fases, outras etapas
do campus, mas o mais importante é que a gente já quer trabalhar para botar ele em funcionamento com aluno, com ações de extensão, com cursos seja de formação inicial e continuada, né, os cursos de qualificação profissional e os cursos de graduação, mestrados, técnicos. Eu acho que o potencial do campus de Niterói é incrível. Assim, a gente tem a possibilidade de fazer um campus dinâmico e que pense exatamente na formação do cidadão de Niterói. E além disso, Dani, se você me permitir, inaugurado um campus federal, você pode imaginar, né, o impacto que isso tem para qualquer cidade, Isso que eu ia ter uma perguntar. unidade federal de educação profissional e tecnológica, no caso de Niterói, numa área popular, né, no bairro do Sapê, né, que é uma área que precisa ser muito qualificada e revitalizada, tem recebido investimentos nos últimos anos. Então, assim, Niterói que já tem a UF, já tem o Colégio Pedro II, que eu levei para lá quando fui secretário de Educação a primeira vez. Agora o IFRJ. Então, a gente tem uma trilogia de grandes equipamentos federais, porque todo investimento nesse sentido, eu acho que é para ampliar os horizontes e as perspectivas para a nossa juventude, né? Você começou perguntando ao reitor como que as pessoas podem fazer para participar dos cursos, se matricular, enfim. Então, é muito importante dizer isso. Além da qualidade acadêmica, é uma política que abre horizontes para a juventude que quer se qualificar, quer ter um destino mais reconhecido no mundo do trabalho, com uma formação, com um ofício de alto nível. Por isso que é muito importante. E a gente não está falando só de Niterói, a gente está falando de São Gonçalo, enfim, de outros municípios ali ao redor. Não fiz essa pergunta não, vou fazer. Eu prometi que ia fazer e vou fazer agora. Como é que os alunos podem se preparar? Como é que eles ingressam no curso, nos cursos? A gente vai falar do FIC daqui a pouco, quero que você explique, mas vamos aí por partes. No geral, como é que os alunos se preparam, se candidatam, ingressam nos cursos? Então, por o Instituto ser uma instituição que pensa na verticalização de ensino, a gente está falando de cursos iniciais de curta duração, né, que vão formar uma área específica para o trabalho, né? Então o trabalhador ou o jovem pode fazer esse curso para já ter uma entrada no mundo do trabalho. E aí uma pergunta, só um parêntese. Essa pessoa, ela tem que ter qual a escolaridade para participar desse curso? Então, depende de cada curso. Na verdade, os cursos de formação inicial e continuada, esses de curta duração, eles podem ter o ensino mínimo necessário para que ele desenvolva aquela atividade. Então, você atinge o perfil variado. Inclusive, pessoas que já estão inseridas, que já possuem graduação, podem fazer uma formação continuada nesses cursos de curta duração. Tem alguma seleção? É por ordem de chegada na matrícula? Sim, na verdade, só para a gente até entender melhor essa verticalização. Então, você tem os cursos de curta duração, você tem os cursos técnicos que podem ser o atrelado, o integrado ao ensino médio, ou aqueles para o pós-médio. Você já tem o ensino médio e quer fazer um curso técnico. Maravilha. Tem a graduação, e aí as licenciaturas, bacharel, e tem a pós-graduação, especializações, mestrado e doutorado. Então, cada uma desses níveis de formação, eles têm seleções diferenciadas. Por exemplo, todas são por edital, todas vão ter um critério, seja socioeconômico, inclusive nos FICs, que isso é muito forte, que é o critério socioeconômico para a inscrição. Na graduação, a gente atende ao SISU, né? A grande maioria das nossas vagas está dentro do Enem, né? Você tem que fazer o Enem para entrar na graduação. E a pós-graduação também tem seus editais específicos. Então, assim, dependendo do tipo de curso, você vai ter uma entrada de seleção. O que é mais importante é entender que a gente respeita a questão do acesso, né? Então, a gente permite a questão das cotas socioeconômicas, cotas raciais, elas estão inseridas dentro da nossa política de inclusão social, né? De inclusão de pessoas com deficiência, na inclusão de pessoas dentro do Instituto. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, para saber, depende do qual nível você quer estudar. E isso que é interessante, porque a gente está falando para um público diferenciado. Né? A pessoa que está assistindo a gente, que quer fazer só um curso de curta duração, quer fazer uma graduação, que quer se especializar, quer fazer um mestrado, por exemplo. Né? Então, eu acho que depende do tipo de formação que você deseja. E mais, o Instituto, ele atende à sua demanda de formação. No caso de Niterói, o FIC, não é isso? Que são esses cursos de curta duração. E que ele falou que depende, a escolaridade exigida vai depender do curso. Sim. Para Niterói é importante, que ele estava falando antes no início aqui. Tem a vocação de cada município, né? O que o município necessita. Então, assim, nós temos algumas áreas que são potencialmente fortes, não só em Niterói, como você dizia há pouco,
mas para todo o leste fluminense. Municípios como São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito. Por exemplo, até muito recentemente, até nós não sofrermos, antes de sofrermos o golpe e a redução drástica de investimentos na política de conteúdo nacional, todo o setor de óleo e gás e da indústria naval eram áreas potencialmente fortes, né? Só em Niterói, por exemplo, o Mauá chegou a ter 6 mil trabalhadores, o estaleiro Mauá. Nós vivemos nesse momento um período de refluxo gravíssimo. Então, assim, essas áreas, óleo e gás e indústria naval, até que a gente consiga recompor um pouco, reverter um pouco esse quadro. Niterói tem, assim, é um celeiro de cultura, então áreas ligadas à produção cultural também são muito bem-vindas. Áreas ligadas à questão ambiental. E tem áreas que são meio, eu diria, coringonas, né, que todo lugar precisa. Por exemplo, área de informática, a parte de sistemas, né, segurança do trabalho. Então são áreas, né, administração, gestão de modo geral. Então são áreas que têm muito potencial, eu diria. Como é que é essa seleção para esses cursos? Os de curta qualificação profissional. Sim. Então, são editais, mas depende do tipo de relação e demanda, né? Porque, por exemplo, a gente já desenvolveu cursos que era para pessoas com vulnerabilidade social. Então, esse era específico para um público, mas tinha um edital de seleção. Seja um edital de seleção com prova ou sem prova. Poderia ser entrevistas para selecionar o melhor perfil. Então, depende do tipo de curso. Eu acho que o mais importante é até a compreensão que o Campus Niterói, hoje ele está inaugurado, a gente já tem a primeira parte lá inaugurada, mas ele começou com alguns cursos em um espaço provisório. Né? Então a gente estava no espaço, agradecendo a Prefeitura da cidade de Niterói por ter permitido que a gente pudesse ocupar temporariamente um espaço e ali já começar os nossos cursos. Então hoje já temos cursos acontecendo lá, né, e que iniciaram essa construção. Inclusive, na época que tinha um Pronatec com grande força no Estado, a gente desenvolveu curso na área de produção e de cultura, junto com a Fundação Municipal de Cultura e com a Secretaria Municipal de Cultura. Rafael, você me permite, Dani, claro. Porque essa participação das prefeituras é decisiva, porque, na verdade, a única contrapartida municipal para receber um equipamento dessa envergadura é disponibilizar uma área. Né? Uma área que possa ser cedida, né, ao Instituto, né, a essa unidade federal. E em Niterói nós demos sorte nesse sentido, porque desde 2007, quando eu dei o primeiro passo, o então prefeito Godofredo Pinto foi entusiasta da ideia, e quando a ideia estava se materializando, foi já no início da gestão do atual prefeito Rodrigo Neves, que se apaixonou pela ideia também. Então lá nós não tivemos problemas, porque tanto o Godofredo quanto o Rodrigo, em suas épocas e nas etapas em que o projeto se desenvolvia, deram muito apoio. Agora veja a situação do Rio de Janeiro, da capital. Quando houve o anúncio do último ciclo de expansão aqui para o Rio de Janeiro, quando a presidenta Dilma anunciou em 2011, ela anunciou para o Rio de Janeiro, não é isso, Rafael? Anunciou Cidade de Deus e Complexo do Alemão na capital, Belford Roxo, São João de Meriti, Resende e Niterói. Bom, nesses 4 últimos estão em funcionamento. Em São João, em Belfort, em Resende e em Niterói, ainda que precisa expandir, precisa melhorar. Sim. Na capital, em nenhum dos 2 lugares. Por quê? Porque, incrivelmente, a Prefeitura do Rio tem a maior dificuldade, esses anos todos, foi em 2011, já faz 7 anos, que não consegue definir em que área. Quando fala Cidade de Deus, pode ser ali perto, pode ser na Grande Taquara, está bem perto da Cidade de Deus. No Complexo do Alemão tem áreas enormes ali perto. Então a Prefeitura do Rio, seja na gestão do Eduardo Paes, seja na gestão atual do Crivella, parece não ter isso como um tema importante. Enquanto isso, nós estamos com intervenção militar nas comunidades. A intervenção que a gente precisa é social, é de direitos, é de cidadania, é de perspectivas. E o FRJ garante isso. Você vai conhecer agora um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segura aí que eu nem fui, já estou voltando.